Fala, meus irmãos, tudo bem? Bom, eu gostaria de falar aqui, acabei de chegar da igreja, por isso que eu até estou engomadinho ainda, do amor de Jesus. Eu tive uma pregação agora que tocou muito meu coração. Uma coisa que eu sempre penso, né? Se a gente entendesse essa cruz, se a gente entendesse tudo que Jesus fez por nós, eu acho que seria mais fácil a gente se converter, a gente fazer a vontade do Pai. Porque o que acontece, né? Nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, estamos tão cegos com os prazeres do mundo, que a gente está esquecendo do que Jesus fez na cruz por nós. Você já parou para pensar o que Jesus fez por nós? Por amor a nós? Para salvar uma raça como a gente? Tão pecadora que somos, né? A Bíblia diz que nós somos maus. Eu fico pensando, né? Quanta coisa Jesus passou de sofrimento, de onde ele saiu para vir aqui nessa terra por amor. Apenas por amor. Eu creio que a gente precisa entender de fato, de uma vez por todas, esse amor. Para que aí sim nós possamos deixar o Espírito nos envolver de verdade. Sabe? Para que a gente possa viver a graça de verdade. E não viver uma falsa graça, uma graça barata. É por isso que eu creio que é muito importante a gente entender a cruz. O que realmente foi feito ali. Para nós hoje é muito difícil entender isso porque a gente não viveu ali naquela época, né? A gente não tem nem noção do que Jesus passou por amor a nós. É por isso que a Bíblia prega muito, né? Para a gente ter fé. Viverá aquele que tem fé. Será salvo aquele que tem fé. E ser submisso a Cristo. Porque depois que você entende o que ele fez na cruz, a gente começa a obedecer. A gente obedece por prazer. Não por força, não por qualquer outra coisa, mas sim por prazer. Porque a gente entendeu a cruz. E foi muito forte o que aconteceu ali. A pregação hoje na igreja foi muito forte para mim e me comoveu bastante. Então eu peço, sabe, que possamos refletir na cruz. Refletir em tudo que Jesus fez por nós. Foi um preço muito alto para a gente continuar vivendo da mesma forma que a gente vive. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque Cristo está voltando a essa terra para nos libertar desse pecado, para nos tirar desse buraco. Só que a Bíblia também declara que não são todos que vão para o céu. Então, sabe, gostaria de ler um texto aqui em Hebreus 2. Finalzinho do 11 fala assim: é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Que privilégio, sabe? Que amor é esse? O 14 diz assim: os filhos, como ele os chama, como Jesus os chama, são pessoas de carne e sangue,
E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Olha o que Jesus fez por nós, por amor a nós. Para a gente continuar vivendo da mesma forma, não pode. A gente precisa entender isso. Foi muito alto o preço dessa cruz. 17 diz assim, Hebreus 2:17. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Quer dizer, Jesus nos entende. Jesus entende a gente. Tudo que a gente passa de aflição, tudo que a gente passa de dor, Jesus entende a gente em todas as áreas de nossas vidas. É por isso que nós precisamos nos voltar para Cristo. De verdade, não de boca para fora, de verdade. De corpo e alma. A gente precisa nos voltar para Jesus. Porque eu falo assim, vai compensar. Sabe, tudo que a gente tem que passar aqui hoje, questão de sofrimentos, às vezes deixar alguma coisa que você gosta para seguir a Jesus, lá na frente vai valer a pena, vai compensar. Isso vai ficar pequeno quando a gente receber o prêmio, a vida eterna. Aquilo que Jesus está preparando para a gente desde o princípio da vida. Vai valer a pena. Então o meu apelo é: se entregue a Jesus. O que falta para você entregar? Se entregar para Jesus, o que falta? Jesus só está esperando você. Jesus só está esperando você. Se entregue a Ele. Deixe Ele mover a sua vida de verdade. De verdade. De corpo e alma. Dê uma chance para Jesus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Pois o que Ele fez na minha vida, já faz algum tempo, eu não me arrependo um segundo de eu ter me entregado a vida a Ele. Eu não me arrependo. Eu só dou glórias a Ele. Eu agradeço todos os dias a Ele por tudo que Ele fez por mim. Por ter me tirado da onde Ele me tirou. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Já parou para pensar nisso? Ele é o nosso Criador. É o nosso Deus. É o nosso Pai. Vai valer a pena. Gostaria de ler outro texto aqui que está em Filipenses 2, de 6 em diante. Diz assim: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Que amor é esse? De deixar tudo para vir fazer tudo o que Ele fez. A gente precisa entender essa cruz. A gente precisa entender essa cruz. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz.
Não sei se você conhece a morte de cruz, mas é a mais cruel de todas. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que privilégio! Que privilégio a gente ter um Deus assim. Um Deus que se fez servo, que viveu humildemente. Não é um Deus que veio nesse mundo para ter riquezas, para ser rei com ouros, não. Ele foi servo, ele serviu. Andava com roupas humildes. A Bíblia fala, não sei aonde, que ele não tinha nem aonde inclinar a cabeça. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Precisamos entender essa cruz o mais rápido possível, para que nós possamos de fato nos submeter a Ele. Porque se Ele pede, eu faço. Porque Ele fez por mim. Ele fez por você. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Porque Jesus está voltando e Ele te ama. Ele quer mudar a sua vida para melhor. Os problemas sempre vão existir. Nunca se esqueça disso. Mas ao lado de Jesus, a gente vence todos os problemas. Pode ser ele qual for. Que Deus os abençoe. E que possamos voltar para Jesus o quanto antes. Não de boca para fora, mas de corpo e alma. Que Deus os abençoe.